Gente, nós vamos ter 2 eclipses acontecendo esse mês. Um eclipse solar, que já acontece neste sábado, às 14h55, e no final do mês, um eclipse lunar. E tipo, o que eu tenho que fazer com essa informação? No que isso vai me ajudar? É este o tema desse vídeo que eu fiz para você entender como trabalhar de forma positiva e ver esta janela de oportunidade para que tudo aquilo que está travado, estagnado na tua vida, ou que você sente que não tem prosperidade, possa fluir. Fica aqui comigo. Então vamos lá. Aonde esses eclipses vão mexer nas nossas vidas? Nas nossas sombras. Nós vamos nos deparar com pessoas e situações que irão nos incomodar. É justamente o espelho daquilo que eu tenho dentro e que eu preciso trabalhar no positivo. Então, através da numerologia pitagórica, que trabalha dos números 1 a 9, 11 e 22, eu vou falar da sombra, das dificuldades de cada vibração, na alma, que é a sua personalidade, e na sua missão de vida, que é o que você veio fazer aqui. Então, vamos começar pelo número 1. Se você tem essa vibração na sua alma, personalidade ou missão de vida, a sombra é egoísmo, agressividade, arrogância e ser um rolo compressor. Passo por cima do outro para conseguir aquilo que eu quero, sem me preocupar com as consequências. E se você tem o número 2 aí no seu mapa, nesses 2 setores, de alma e missão de vida, a sombra é dependência, submissão, indecisão e se anular diante das situações. E se você tem o número 3, a sua sombra é falar em excesso, ser pessimista. Outro ponto muito importante do 3 é justamente mentir. Sabe, aumentar as coisas e também entrar naquele lugar de ser extremamente ansioso e acelerado, querendo tudo no seu tempo e para ontem. E você que tem o número 4 aí na sua missão ou na sua personalidade? A sombra é a rigidez, inflexibilidade, teimosia e conformismo. Gente, o que é conformismo? É quando eu vejo uma mudança que pode abrir uma janela de oportunidades para mim, e aí eu penso, o time que está ganhando, a gente não mexe. E aí você se fecha para uma série de mudanças positivas na sua vida. E agora vamos falar deste número 5. Se essa é a sua vibração, a sombra é o quê? A frieza. É excesso de desprendimento, ao ponto de eu ser frio. Não me importar com os meus desapegos se vai causar alguma mágoa em alguém ou se vai reverberar de forma negativa numa situação. E o outro ponto muito importante é o excesso de mudança. Eu não paro em relacionamento, não paro em trabalho, mudo de profissão constantemente. Não existe uma estabilidade na minha vida. E o 5 também, ele é inconsequente e irresponsável. Agora vamos falar do número 6, né? E o número 6 não é só o amorzinho, área afetiva. Nas sombras, ele peca por excesso de ordem. Ele é rígido nessa questão. Ele entra no sentimento de acomodação, ciumento, possessivo. E um outro ponto muito importante do 6 é se anular, deixar de se amar para ganhar o amor de uma outra pessoa. E você que tem o número 7, o 7 quando ele vai para a sombra, ele se isola das pessoas. Ele também entra numa postura de arrogância intelectual. Só ele sabe das coisas, só ele é inteligente. E é cético, é a falta de fé. Você tem o número 8, sabe qual que é a sua sombra? Usar o poder para oprimir os demais. Autoritarismo, coloca o dinheiro no altar. É, gente, é isso, ambição negativa, excesso de materialismo, é só isso que importa. E você que tem o número 9, se você tem essa vibração, que é o número do amparo ao próximo, sabe qual que é a sombra, gente? Deixa de ser a mãe para ser a madrasta. Acaba destruindo as coisas e situações que estão ao seu redor. De que maneira? Manipulando, também mentindo. E se colocando no lugar de vítima para que as pessoas façam tudo aquilo que ele quer da maneira que ele quer. Ele faz todo um movimento em prol de si. Agora vamos ao número 11, que é o número mestre. Se esse é o seu caso,
A sombra dessa vibração é trabalhar a espiritualidade do lado negativo. Gente, o que isso significa? Usar a espiritualidade em benefício próprio ou somente para fins financeiros e não estar ajudando verdadeiramente aquela pessoa. Um outro ponto que o 11 traz é a pessoa, sabe, vocês já ouviram falar em paranoia? Mania de perseguição? É o outro ponto de sombra do número 11. Vamos agora finalizar falando do número 22. Se este também é o seu caso, o 22 nas sombras, ele só pensa em sucesso material. Ele só pensa na sua ambição de ter mais e mais, sem pensar em também fazer com que o outro cresça junto com ele. Sabe por quê, gente? Medo de alguém tomar o seu lugar. E um outro ponto é também negar a espiritualidade, que a espiritualidade do 22 não é somente passar os seus conhecimentos em relação a energias, em relação à fé, em relação a tudo que ele tiver como bagagem, mas também é o número da alquimia, de transformar a vida das pessoas. Se ele vai para o negativo, ele pode usar sim os seus conhecimentos mágicos para destruir pessoas, levar energias nocivas para determinadas situações. Gente, essas vibrações todas que eu passei para vocês, que são as sombras da numerologia pitagórica, é justamente o que vocês devem ficar atentos. E dica, inverta a polaridade. Acabei de falar do número 9. O número 9 ele é o manipulador, que é tudo para si. O que você tem que fazer? Ter um olhar holístico, fraternal para situações. Por exemplo, se o 5 ele está na frieza, trabalhe o quê? O desprendimento de uma forma saudável. Eu me desapego daquilo que já não faz mais sentido para mim. E eu olho sim para as consequências das situações. Número 6, não seja ciumento, não seja possessivo. Por exemplo, número 2, não seja submisso, não seja dependente. Isso vai impactar no seu campo de relacionamento. Então, é esse olhar que vocês têm que ter para que aquelas situações na sua vida que estão travadas e não estão com fluidez, que vocês sentem que a prosperidade abandonou, que elas retornem para a sua vida. E se você não sabe as vibrações da soma da sua missão, manda mensagem aqui para mim e eu respondo para vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração, um excelente processo de transformação e de evolução como alma e como pessoa para vocês. E se você gostou desse vídeo, viu que foi útil e pode ajudar alguém, compartilha. Um beijo enorme no coração de vocês.